Tradicional investidor no setor de infraestrutura, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é hoje o maior financiador de energia renovável do planeta. É o que mostra um levantamento da Bloomberg. O banco, que tem vocação para investir em projetos de longo prazo, é um ator importantíssimo para aproveitar as vantagens competitivas que o Brasil possui para liderar a transição energética. O BNDES tem investimentos em energia renovável, em eficiência energética e até em projetos de captura e armazenamento de carbono. Parte central desse trabalho está na modelagem dos seus contratos para garantir a governança e a segurança jurídica desses investimentos. Para discutir o tema, o Jauli, podcast de energia do Jota em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética, recebe o diretor jurídico do banco, Walter Baeri. E eu sou Felipe Seligman, cofundador do Jota. Walter, muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Jauli. Novamente, um prazer conversar contigo. E para que a gente possa situar a nossa ouvinte, eu queria que você explicasse um pouco o seu papel, né, na liderança da área jurídica do banco e o papel do banco, de um banco de desenvolvimento, na transição energética, que me parece ser um grande tema estratégico para o Brasil como um todo, né? Muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão relevante, não só para o Brasil, mas representa uma oportunidade de desenvolvimento. A transição energética pode fazer com que o Brasil realmente lidere no mundo uma agenda em prol de uma indústria mais sustentável, em prol de um desenvolvimento mais inclusivo e de uma matriz energética mais limpa para a humanidade. A gente vê hoje a emergência climática do Rio Grande do Sul, e a agenda de energia não pode estar descasada dessa agenda de clima. Clima está no centro da nossa estratégia de desenvolvimento, tanto isso é verdade que no ano passado a Bloomberg lançou um índice mundial de investimento por bancos. O sistema financeiro mundial, como é que vem investindo na transição energética. E o BNDES é a instituição que lidera o ranking mundial de investimento em energias renováveis, com 30 bilhões de dólares investidos desde 2004 até 2018. Foi o período, o corte ali que a Bloomberg usou para fazer esse ranking, mas o BNDES hoje é o líder mundial em investimento em transição energética, energia limpa e renovável no Brasil. De acordo com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, enquanto os países desenvolvidos pelo mundo têm quase 30% de energia renovável na matriz elétrica, no Brasil, 83,70% de toda a energia elétrica utilizada vem de fontes renováveis. E a previsão é que, em 2027, este número chegue a quase 90%. Quando a gente fala nesse tipo de projeto, né, a gente trata de muitas modelagens complexas, né, que envolvem cadeias inteiras, né, e a gente já tratou de algumas delas aqui no Jauli, né, coisas que vão desde projetos offshore até subidas de serra, e acaba que você tem uma exigência de uma governança muito forte e uma atuação para que esses contratos, para que esses projetos tenham um alicerce jurídico muito forte, né? Eu queria que você falasse um pouco do ambiente jurídico hoje no Brasil, se ele está favorável para essa agenda, quais são os desafios que a gente enfrenta na hora de investir em projetos de transição energética. Primeiro, o nosso ponto de partida. Acho que o Brasil está numa posição privilegiada no mundo, porque nós temos 83% da nossa matriz energética, da nossa matriz de geração elétrica, já de energia renovável e energia sustentável. Quando a gente olha o primeiro programa oficial, eu tive o privilégio de trabalhar alguns anos no Ministério de Minas e Energia, na consultoria jurídica, antes de vir para o BNDES. Quando a gente fez os primeiros leilões de energia renovável, eólica e solar, o preço não era competitivo e era tido como uma energia que deveria ser subsidiada ao longo de muitos anos para virar. A gente não imaginava, naqueles primeiros leilões de energia renovável do Ministério de Minas e Energia, o boom que ia acontecer no setor de renováveis, eólica e solar no Brasil, e o quanto o ganho de escala ia fazer baratear essa energia
e tornar essas fontes renováveis, não só propiciar a expansão delas, mas torná-las não só competitivas, mas mais baratas do que outras fontes de energia no Brasil. Era algo impensável há 10, 15 anos atrás, e hoje essas energias são bastante competitivas. O que a gente precisa fazer para avançar? A matriz eólica e solar injeta no sistema uma energia que ela é muito boa, porque é limpa, completamente limpa, mas ela é intermitente, por natureza. Ela não é energia firme. Então, para a segurança do sistema elétrico, a gente precisa ter capacidade de armazenamento de energia. E a gente pode armazenar, hoje no Brasil, de duas formas, as mais tradicionais. Ou se armazena via reservatório das usinas hidrelétricas, ou se armazena via combustível fóssil ainda, infelizmente. O que a gente precisa é impulsionar um ambiente regulatório para desenhar outras formas de armazenagem. O Brasil tem muita capacidade para investimento em, por exemplo, pumped hydropower, quer dizer, aquela energia em que você bombeia para um reservatório e para um reservatório a energia de fonte renovável no período em que essa fonte está mais barata, para que ela seja depois utilizada naquele período de maior demanda e maior preço de energia. Mas é preciso criar um ambiente, um arranjo regulatório, e aí é importante a parceria com o Ministério de Minas e Energia. Nós temos conversado com eles também se preocupam, têm conversado com a ANEEL, para criar um arcabouço e um desenho regulatório que gere os investimentos necessários nessa capacidade que os países vão ter que desenvolver de armazenar essa energia renovável que em muitos momentos de pico começa a ficar excedente. E isso gera um problema para o sistema. Essa energia excedente pode ser armazenada tanto em sistemas de armazenagem por bateria, como, no caso do Brasil, existe aqui, por questões geográficas, uma grande potencialidade de armazenagem via reservatório hidráulico mesmo, num sistema de bombeamento, né, de fonte renovável para reservatórios que podem ser utilizados em períodos em que essa energia vai ficar mais cara. Talvez o grande desafio seja o equilíbrio dessas fontes com reservatório e com sistema de bateria, que a gente consiga, ou sistemas de armazenagem dessa energia, que a gente consiga usar em períodos de pico de demanda e preço mais alto da energia. Talvez seja crucial para essa transição completa. E o Brasil, por ter já um índice muito alto de energia limpa e renovável, ele pode ser um dos primeiros países a atingirem 100% da sua matriz de geração de energia limpa e renovável, muito próximo disso. Então a gente tem uma contribuição significativa para o avanço do setor no mundo, né? Antes da gente começar a falar dos programas do BNDES, me parece que sempre que se discute esses grandes projetos, são projetos que envolvem investimentos de longuíssimo prazo, alguns deles, né? Tem todo um trabalho de elaboração jurídica, né? De preocupação com digamos, os contratos, para que eles sejam respeitados e tal. E pouca gente sabe do tamanho do departamento jurídico do BNDES. Eu adoro quando a gente conversa, que você passa um pouco dessa visão de quantas pessoas, quantos profissionais de altíssima qualidade trabalham no BNDES fazendo esse tipo de análise, garantindo que os contratos e garantindo que toda essa governança ela possa gerar segurança para que os investimentos venham, para que os investimentos que o banco faça saiam do papel de uma maneira segura, né? Queria que você contasse para a gente, fizesse um parêntese mostrando um pouco do tamanho dessa área que garante que esses projetos tenham essa segurança jurídica tão necessária para esse tipo de investimento. O BNDES é um banco relativamente enxuto em termos de tamanho, número de empregados. Mas se a gente pensar em produtividade dos empregados e quanto eles geram de lucratividade anual per capita, ele é um pouco maior, ele é bem maior do que a média do sistema financeiro. São 2.400 empregados, sendo que hoje, nas áreas jurídicas do BNDES, cerca de 350 advogados. Esses advogados estão espalhados por 17 departamentos, distribuídos em 2 áreas,
a área jurídica e institucional, que cuida mais do back-office, contencioso, recuperação de crédito, consultoria diária da área jurídica do banco, e a área jurídica de negócios, que atua na estruturação de projetos, dando suporte às diversas áreas do banco, inclusive a área de energia do BNDES. Todo projeto de financiamento, ele tem uma etapa de análise jurídica, de análise de garantias, de contratualização, que é bastante importante para dar segurança jurídica, não só para o investimento, mas para o retorno financeiro do banco. E quando a gente investe dinheiro da sociedade brasileira para gerar desenvolvimento, é preciso ter segurança jurídica nos contratos para que o resultado seja o melhor possível para a sociedade. Esse trabalho de estruturação de projeto, modelagem de contrato, tem dado um resultado no BNDES que é muito bom em termos de inadimplência. O BNDES hoje, no último balanço divulgado pelo banco, tem um índice de inadimplência de 0,00001%. Na quinta casa decimal, então é traço, é praticamente 0% de inadimplência. E esses quase 0% de inadimplência tem um papel fundamental das áreas jurídicas do banco, que geram um ambiente aqui de contratualização, de segurança contratual, de garantia e de segurança da análise do projeto, do guichê até sair a liberação dos recursos, que fazem com que a gente alcance esse tipo de resultado e esse tipo de atuação em diversos setores, né? Esse índice é para todos os setores, não só o setor de energia. É traço em todos, inclusive no setor de energia elétrica. E Walter, eu queria que você começasse, então, a gente tratar dos temas específicos, contando um pouco mais sobre o programa BNDES Crédito ASG. Explicar como é que ele funciona, explicar um pouco das primeiras experiências e apresentar para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte, como é que ele funciona, de uma maneira geral. A atuação do BNDES na área socioambiental ela é antiga, não é recente, e o BNDES tem algumas iniciativas importantes. A primeira delas, do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é uma reserva de recursos proveniente basicamente de doação de países para a preservação do bioma amazônico. É um projeto que já tem 20 anos, mas ele ficou nos últimos anos paralisado, né? Basicamente não houve muitos investimentos. Então, a partir de 2023, a gente retoma esses investimentos. A gente já chegou a viabilizar mais de 400 milhões de dólares em investimento em projetos aprovados no BNDES desde 2023. E o BNDES fez no Rio de Janeiro a primeira reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia desde 2018. O Banco de Desenvolvimento é o gestor dos recursos internacionais doados ao Brasil. O encontro foi o primeiro passo para o fundo voltar a funcionar depois de ser abandonado pelo governo Jair Bolsonaro. E a segunda ferramenta que nós temos, essa mais recente, com base na lei que aprovou o Fundo Clima no passado, que é crucial para o setor de energia, sobretudo para as renováveis. O Tesouro emitiu 2 bilhões de dólares em green bonds, que são vinculados a investimentos que geram valor em termos climáticos. Então, parte desses 10 bilhões de reais aproximadamente, que já são no Fundo Clima, vão ser usados para essa transição energética, para investimento em energia limpa e renovável, para projetos pioneiros e inovadores na área de geração com fontes como hidrogênio, né, que nada mais é do que uma forma da gente armazenar, né? A gente estava falando de bateria, capacidade de armazenagem, mas o hidrogênio é uma maneira de se armazenar essa energia limpa e renovável que o Brasil pode fornecer de forma confiável para o mundo, e o BNDES tem se debruçado em via de aprovação dos primeiros projetos de hidrogênio verde, e que vai ser talvez a próxima revolução do setor de energia no mundo, além de um apoio sistemático a fontes como eólica, solar, o ecossistema de baterias, que é fundamental para essa transição energética, eletrificação da frota, que é algo que
despolui as cidades e também tem consequências e dialoga com a questão da energia no Brasil. Se você eletrifica a frota, é preciso um investimento maciço em estações de carregamento, em infraestrutura de distribuição e transmissão de energia elétrica para dar conta dessa carga da eletrificação das frotas. Então, existe um conjunto de ações que o BNDES pretende liderar no Brasil para ficarmos na vanguarda da transição energética no mundo. Não, eu ia pedir para você trazer alguns exemplos concretos de alguns investimentos que vocês fizeram recentemente, usando esses veículos. Acho que você ia entrar um pouco nessa linha também. O Brasil é a segunda maior frota de ônibus do mundo. A gente só perde para a China. São 40 milhões de viagens diárias urbanas no Brasil e hoje a frota de ônibus nas cidades, junto com os carros, é responsável por cerca de 50% da poluição urbana. A eletrificação da frota de ônibus é apontada por especialistas como principal medida para a diminuição da emissão de gases poluentes. O governo quer usar dinheiro público para renovar a frota de ônibus e caminhões. Se a gente eletrifica essas 40 milhões de viagens, imagina o incremento de energia elétrica que é preciso como alternativa ao diesel hoje poluente e mais caro do que a energia. Então, um investimento está relacionado ao outro. A gente não vai fazer a eletrificação que melhora o ambiente urbano, melhora o custo, a frota tem menor custo de manutenção, maior durabilidade, menos poluente, mais eficiente, e o Brasil é o segundo maior mercado consumidor de frota de ônibus, um dos maiores produtores de chassi de ônibus do mundo. Então a gente tem que apoiar o ecossistema todo, estamos fazendo isso. Nós temos um programa no BNDES de apoio à eletrificação de frotas urbanas, temos já uma iniciativa com algumas prefeituras grandes, de capitais, estamos expandindo essa iniciativa, mas o tamanho do desafio é a gente, em 10 anos, transformar pelo menos 90% dessas 40 milhões de viagens por dia em viagens limpas e sustentáveis, também com o uso de energia elétrica de fontes renováveis. Então o Brasil tem um desafio de investimento em infraestrutura de energia gigantesco. E o BNDES tem liderado essas iniciativas e discussões até de desenho regulatório para essa expansão. E a gente vê, saindo um pouco aqui do Brasil, mas mantendo aqui um pouco os interesses da nossa cooperação internacional, se a gente vê o Brasil agora presidindo o G20, ano que vem a COP em Belém, parte dela provavelmente, pelo menos grande parte dela lá, e o BNDES com grandes projetos de cooperação internacional, né? A gente viu na COP28, por exemplo, o banco celebrando com outros bancos internacionais, como o Banco Mundial, o Banco Europeu, alguns acordos. Qual a importância disso no tema da transição energética, ou seja, trazer outros países, trazer outras instituições e o desafio de se construir isso dentro de interesses que muitas vezes não são 100% alinhados, né? Primeiro, é importante o BNDES diversificar as suas fontes e o seu funding para gerar o menor custo para o tomador e gerar mais desenvolvimento dentro do Brasil. Então, você citou exemplos de parceiros que têm adotado iniciativas em conjunto, não só em investimentos em setores estratégicos para a transição energética, mas também com recursos que têm sido alocados no BNDES para essa mesma finalidade. E a cooperação internacional ela é fundamental, não só porque pode ser uma oportunidade de atração direta de investimento externo no Brasil, gerando valor, mas também coloca o Brasil no centro de um debate em que a gente pode ser realmente competitivo e pode ser transformador para a sociedade. Eu falo isso porque hoje, cada vez mais, as empresas querem limpar a sua matriz energética e a sua produção. O Brasil, com essa matriz elétrica limpa e renovável, pode atrair investimentos industriais
que vão ser plugados num grid que é mais limpo do que a média dos restantes países. Essa articulação com instituições financeiras internacionais é fundamental para a gente criar toda uma rede de conexão internacional que, ao fim e ao cabo, vai fazer com que o Brasil possa ser uma base produtiva limpa e renovável para o mundo. Essa é a visão de industrialização verde e sustentável que o BNDES está propondo. Nós temos conversado com bancos chineses, com bancos europeus, com bancos americanos, para atrair investimento na transição energética, vinculada também a uma transição industrial que aproveite essa mudança para uma economia de baixo carbono. Essa estratégia faz todo sentido e o Brasil ele tem que ter em mente, né, o Brasil representa cerca de 3% do PIB mundial, 97% do PIB está fora do Brasil. Cada vez que a gente se conecta e traz investimento externo, a gente cria pontes e bases de relacionamento para gerar e atrair esses investimentos que a gente precisa para crescer. Uma das maneiras de fazer isso, né, pelo menos que muita gente diz, é na regulamentação do mercado de carbono, né? Ele está sendo discutido nesse momento. A gente está gravando aqui no começo de junho, né, para quem está escutando em algum momento lá no futuro, e parece que tem elementos para dizer que a discussão pode voltar a andar, ela está meio parada, enfim. Mas é importante que tenha algum tipo de critério, que esses critérios se comuniquem também com os critérios internacionais para que esse mercado não seja apenas local e possa se comunicar com esse restante desse PIB, né, dessa economia que o Brasil quer trazer mais para cá. Qual que é a diretriz do BNDES para qualificar as formas de produção energética e se inserir nesse mercado de carbono? Vocês estão preocupados com isso? Estão acompanhando essa discussão aqui em Brasília, né? Eu gravo aqui de Brasília. Queria um pouco ver a sua perspectiva em relação a esse tema. Esse é um tema que faz parte de uma agenda de desenvolvimento. O crédito de carbono, o novo mercado de carbono, ele na verdade, um dos elementos necessários a essa agenda climática e essa transição energética. Quando a gente fala de clima e das metas de neutralização do carbono, é fundamental que haja o desenvolvimento desse mercado. O Brasil ele tem uma vantagem que nós somos o país com maior potencial de emissão de créditos de carbono com base em solução da natureza. Outros países têm um foco mais naquilo que se evita de poluição, mas o que se evita de poluição em mudanças pontuais de fonte e mudanças pontuais de matriz energética são insuficientes para a gente atingir o equilíbrio e o net zero, né? Chegar à neutralização de carbono em 2050 como meta global, e nós não estamos caminhando para isso, como o mundo vem descumprindo as suas metas e os seus alvos nesse sentido. A regulamentação do nosso mercado regulado de carbono é um passo decisivo e fundamental dentro dessa discussão. Outra discussão que ganha corpo é sobre como aumentar a confiabilidade do mercado de carbono. Empresas que atuam no Brasil foram acusadas de usar terras públicas como se fossem particulares para vender créditos a companhias multinacionais. O crédito de carbono é uma forma de ajudar os países a reduzir a emissão de gases poluentes. A cada tonelada de dióxido de carbono que deixa de ser emitida, é gerado um crédito, que pode ser comercializado entre empresas e governos. Existe um mercado voluntário que movimenta um volume expressivo de recursos, mas ele apresenta desafios. E como as soluções dos outros países são pensadas e desenvolvidas com base na estratégia local, o Brasil precisa desenvolver um ecossistema e um ambiente que leve em consideração 3 fatores. Primeiro, a certificação. Hoje existem poucos atores mundiais para certificação de crédito de carbono. E essas certificadoras, muitas vezes, têm demorado no seu processo de certificação, têm tido problemas de compliance e acusações de greenwashing, e elas não têm uma solução desenvolvida pensando em soluções de emissão de crédito de carbono com base na natureza.
eles têm uma metodologia desenvolvida e muito provada para aquilo que se evita de excesso de emissão, mas não focada em soluções com base na natureza. Eu acho que o Brasil pode liderar o mundo nesse segmento. Assim, o segundo problema é a tokenização. Como é que você transforma esse crédito de carbono em ativos financeiros que sejam confiáveis e que se crie um ambiente regulatório, né, no mercado de capitais e no mercado financeiro brasileiro que atraia investidores que acreditem na qualidade do produto e na rastreabilidade desses créditos no Brasil. Esse é o segundo ponto que a regulação deve endereçar e que a gente precisa pensar. O terceiro ponto, e aí pensando como sistema financeiro, como banco de fomento, é desenvolver um sistema de emissão de crédito de carbono dentro desse mercado regulado que favoreça que esses créditos sejam utilizados como garantia bancária, por exemplo. Que eles sejam ativos que possam ser usados como garantia para a financiabilidade de projetos com pegada positiva de carbono, com pegada negativa de carbono, ou seja, que contribuam para a neutralização das emissões até 2050. Superados esses desafios, essas discussões que não são pequenas, o Brasil tem chance de liderar esse mercado. E poucos são os países que hoje têm um mercado regulado em funcionamento e em franco desenvolvimento, porque os entraves são os mesmos e as discussões são semelhantes àquelas que o Brasil enfrenta hoje. Muito bom. É tanto assunto, né? Mas eu queria encerrar trazendo um assunto específico que me parece que o BNDES já está muito inserido, que é o caso da energia solar adquirida a partir de painéis fotovoltaicos, né? Pode contar para a gente aqui, para encerrar essa nossa conversa, o caso e o tamanho do investimento do BNDES nisso, a participação do BNDES, que é sempre muito interessante. Outro dia a gente estava conversando aqui internamente no Jota e me parece que boa parte do financiamento do setor vem de projetos e do apoio do BNDES também, né? Mais de 80% do setor solar de geração via fonte solar no Brasil foi financiada por alguma das linhas do BNDES. Então, é um caso de sucesso que gerou valor na nossa matriz energética. A gente continua apoiando o setor, a gente continua forte no apoio. O BNDES diz que investimentos em infraestrutura e transição energética neste ano devem superar os do ano passado. Entre aprovações e desembolsos, 10,5 bilhões de reais foram só para obras de saneamento básico e mais 32,4 bilhões para a transição energética. Os recursos vão bancar obras como a construção de 18 usinas fotovoltaicas em Minas Gerais e o projeto de saneamento do estado do Rio de Janeiro. E a gente tem contribuído para um debate de um ambiente regulatório que favoreça esses investimentos e favoreça, inclusive, toda a cadeia industrial relacionada à geração de energia por fonte solar. Mas o BNDES tem um ticket bastante alto, né? Como eu mencionei aqui. Imagina que o Brasil tem uma participação importante da fonte solar e 80% dela foi financiada por algumas das linhas do BNDES, para ter a dimensão de como isso foi positivo e é positivo para essa caminhada em torno da transição energética. Mas, como eu falei, nós temos desafios importantes, eu termino aqui com os desafios. Nós temos desafio regulatório, a gente precisa desenhar uma forma de realmente essa energia, a injeção dessa energia intermitente no sistema tem deslocado ao longo do dia o pico de energia, o pico do preço, em razão da disponibilidade, né, da energia solar nos períodos de maior insolação. Então você observa uma queda de preço no período de maior insolação e uma disponibilidade maior de energia, ao contrário do que acontece. Então isso deslocou um pouco o eixo do pico da demanda e do pico do preço ao longo do dia no Brasil. E aí só regulação inteligente, olhando o problema, que vai fomentar a continuidade do desenvolvimento. E a gente precisa ter uma solução regulatória. Eu termino aqui um pouco a mensagem que eu comecei. A gente precisa de uma solução e de um desenho regulatório junto com Minas Energia, com o BNDES, que é a ponte
de financiamento e com a ANEEL, para que a gente tenha a capacidade de armazenar essa energia nos períodos em que há alta disponibilidade dela. É uma energia que pode ser muito barata e competitiva para todos os outros períodos em que a energia fica cara ao longo do dia. E aí a gente vai cada vez mais ter uma matriz energética mais renovável, gerando valor e desenvolvimento. Walter, muito obrigado pela participação. Espero que você volte logo para conversar com a gente. Obrigado pela entrevista, eu fico sempre à disposição. Esse foi o Joule dessa semana, podcast de energia do Jota, que é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a área do Jota que guia marcas para pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Nesse programa, colaboraram André Rossi, João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Viviani e Thiago Aguiar. Foram usados áudios da CNN, SBT News, CBN, Jornal da Band e TV Cultura. Até o próximo episódio.